Pode não parecer, mas eu também sou babalorixá. As pessoas estão acostumadas com roupas, com turbantes, mas essa não é a minha personalidade pública. E é sobre isso que nós vamos falar. O que faz um sacerdote não é as roupas, não é ter um ilê-axé, ter assentamentos ou filhos de santo. O que faz um sacerdote, ou pelo menos um bom sacerdote, é justamente o conhecimento sobre aquilo que ele pratica e o caráter. Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar de uma coisa, não é nem que é muito importante, mas uma coisa estranha, esdrúxula, que ocorre desde que o candomblé é candomblé, desde que o mundo é mundo. Hoje nós vamos falar de orixás, erês, entidades e divindades que são manipuladas pelos sacerdotes e são colocadas, ali num patamar, não digo nem de inferioridade, mas num patamar onde a gente não coloca nem as pessoas, quiçá divindades sagradas que são objeto de culto, de amor, de devoção e adoração por parte dos fiéis. Uma inscrita aqui no canal me perguntou: o orixá pode lavar roupa? O orixá pode depenar bichos? O erê pode fazer tarefas de limpeza dentro do centro? É normal, é certo, é correto o pai de santo, a mãe de santo, colocar os orixás, não só os orixás, mas as outras divindades, erês, caboclos, exus e pombagira, para poder limpar, para poder depenar bicho, para poder fazer tarefas de limpeza doméstica dentro do centro ou dentro da casa de axé? Obviamente que isso não é um costume geral, Mas esse tipo de história, ela se repete e acontece até nos dias de hoje, em 2024. Eu conto a minha iniciação quando eu me iniciei para Ifá e me iniciei dentro do candomblé de Alaquetu. Eu tenho outras obrigações anteriores, mas eu nem considero como tempo, Então, desde que eu me iniciei para Ifá e Alaquetu, eu tenho 16 anos de feitura, de obrigação, 16 anos de santo. E já naquela época, eu via pessoas falar sobre isso, na minha casa, se o Iaô não quer limpar bicho, a gente vira no orixá e bota ele para limpar bicho. Na minha casa, se o filho de santo não gosta de ajudar, quando ele vem, a gente vira ele no orixá e bota ele para fazer coisas domésticas, Eu achava aquilo um desrespeito muito grande, ainda como Iaô, Eu me lembro muito bem que quando eu nem era feito de santo, e depois, quando eu recém fui feito de santo, eu ia na casa de orixá de algumas pessoas, em festas, obrigações e coisas assim, e ali eu via santo batendo cabeça para pai de santo, orixá batendo cabeça para pai de santo, e já achava aquilo estranho, porque na casa que eu fui iniciado, era o meu babalorixá, o meu Oluô e Façanmi Ololá, que está vivo aí até hoje, que colocava a cabeça para os orixás. E alguém falou assim uma vez: mas é um orixá de um Iaô. E o babá falava, Ele falava assim: a pessoa é Iaô, mas ali tem uma energia que é divina e que é o orixá. Então é eu que boto cabeça para eles, Então, já de iniciado, já de quando eu fui iniciado, o meu orixá e as minhas divindades nunca bateram cabeça, para pai de santo, para pai pequeno, para ebome, para nada disso. A gente acordado enquanto filhos de santo
colocava sim cabeça para o pai de santo, né? Mas não por uma sensação ou por um sentido de submissão ou obrigação. A gente botava a cabeça ali para o pai de santo por respeito, por amor, porque aquela casa e aquela pessoa deu a oportunidade daquela energia se manifestar e foi por aquelas mãos, pelo conhecimento daquela pessoa, que a gente se tornou um iniciado. Muito foi o meu espanto com o meu próprio Oluô. Uma vez ele foi na casa de uma mãe de santo muito conhecida da cidade para poder fazer ali alguns ebós e etc. E essa mãe de santo tinha alguns filhos de santo recolhido, e estava lhe dando alguns boris e etc. E o babá foi lá ajudar nos ebós para ela e para casa, mas nós que fomos ajudar o babá, acabamos participando ali dos boris e coisas que ela estava fazendo. Muita minha surpresa, assim que terminou o bori, vem uma pessoa lá de dentro com a bacia cheia de bichos, né? E leva para a cozinha. E aí eu lembro que eu cumprimentei a pessoa, mas a pessoa não falou nada, né? E aquela pessoa ficava andando ali pelo centro. Era uma roça de Candomblé, literalmente, que é uma roça, um lugar muito grande, com muita natureza. E eu lembro que ficava, a pessoa em si parecia um zumbi, né? Porque ela ficava vagando no escuro do centro, de um lado para o outro, ia da cozinha para o quarto santo para a cozinha. E eu falei assim, essa pessoa tem algum problema, babá mental e tal? Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque eu cumprimentei, não falou nada, a pessoa está com o olho aberto, estatalado, fica vagando aí pelo escuro. Ela falou assim, não, é porque aqui eles colocam os orixás para poder depenar e limpar bicho. E aquilo ali eu falei, uai, mas pode isso? Ele falou, olha, você não está na sua casa, então fica quieto e calado. E aquilo me assustou muito. Eu falei, nossa, eu vi com os meus olhos isso, né? Eu cheguei a ver com os meus olhos isso. Uma outra vez, a gente foi numa casa de jeje, de um doté que é muito antigo na cidade. Pra vocês terem ideia, hoje ele deve estar com mais de 40 anos de santo. E lá os voduns estavam lavando roupa, né? O meu próprio pai Cobaqueci, né? Que me deu 7 anos, que arrumou a minha casa e etc. Na minha casa eu nunca vi, né? Mas na casa de irmãos de santo e na própria casa dele eu escutei histórias dele bater no iaô, dele assim, não bater de espancar, né? Mas de, às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, ele falar várias vezes e ele jogar o sapato em cima da pessoa, coisas nesse sentido. E fora isso, eu escutei histórias falando, não, aqui a gente, quando o iaô não faz, a gente bota para limpar, o erê faz, ou o próprio santo da pessoa virado ali faz, né? Para vocês terem uma ideia, eu já vi pais de santo que viram a pessoa no santo e colocam o santo, né, o orixá, de castigo para poder penalizar o iaú, né? Então, olha, Oxóssi, você vai ficar aqui sentado, ajoelhado debaixo do sol para o seu filho aprender o que ele fez e etc. E enquanto eu não vim aqui te tirar, você não pode sair. E ali as pessoas ficavam, né? E, bom, depois que eu fui ter os meus filhos de santo na minha casa, isso nunca aconteceu. Com os meus filhos de santo, nunca passou, né? Por quê? Porque o entendimento que a gente tem que essas energias, por mais que a pessoa seja iaô, ou por mais coisa que tem ali, essas energias são energias, é o que eu disse no começo do vídeo, energias sagradas, energias que são objeto do nosso culto, da nossa adoração, né? Encarar e tratar as pessoas, os espíritos e as divindades como se fossem empregados, bonecos, como se fossem escravos, né? Eu não acredito que seja uma atitude correta. Eu acredito que o lugar que acontece essas coisas, né, e os sacerdotes que praticam esse tipo de ato, eles não entenderam nada sobre a religião. Isso é não só banalizar a religião, não é só banalizar o culto,
não é só banalizar as divindades, né? Como também é uma forma de desrespeito. Desrespeito com a integridade humana, desrespeito com a pessoa humana, desrespeito com aquela pessoa que está sendo objeto de manipulação e, principalmente, desrespeito com as energias que nós nos prostramos aos pés delas para pedir. Muitas pessoas vão falar assim: ah, mas por que os orixás não fazem nada com essas pessoas? Né? Por que o orixá não dá uma surra, não dá um castigo nesse pai, nessa mãe de santo? Primeiro, pode ser que ali nem tenha orixá de verdade, né? As pessoas que estão ali num transe, elas estão ali até enganadas, né? Elas estão ali se manifestando com energia que às vezes nem é o orixá de fato. Por quê? Porque uma casa e uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, lá não tem orixá. Mas não tem orixá no sentido de que não existe orixá ali, né? Literalmente não existe mesmo, porque a pessoa que faz isso, que pratica isso, e que tem esse tipo de conduta dentro da casa, ela ali não tem orixá, né? Ali tem outro tipo de energia, o que toma posse da pessoa ali, o que dá o transe e a possessão ali na pessoa, nem é orixá, porque uma pessoa dessa, né, ela não pode ser punida pelos orixás, porque ela nem tem orixá. Porque a pessoa que tem orixá de verdade, no sentido de ter sido iniciada, de ter assentamento, de ter uma casa e de cultuar aquela força, ela sabe que essa é uma força divina, poderosa, né? E que se ela erra ali, ela está passível de erro. Então as pessoas que são penalizadas e castigadas pelos orixás, né? Primeiro, que o orixá não está ali para castigar e penalizar, né? Ninguém, né? E as pessoas que se dizem castigadas e penalizadas pelo orixá, talvez ela está num lugar que nem tem orixá. Nós que somos sacerdotes, como eu disse, que temos orixás, pessoas que são iniciadas, elas não temem o orixá, elas temem a própria consciência, elas temem o próprio ori. Quem castiga o ser humano, quem castiga as pessoas nesse sentido, são espíritos ruins, né? São divindades grotescas, né? Quem castiga o próprio ser humano, no sentido de que uma pessoa faz algo errado, que pratica algo errado, e essa pessoa é punida, é o próprio ori da pessoa, né? Então, assim, essas pessoas que fazem isso, você pode ter certeza que a casa que faz isso, ali não tem orixá, essa pessoa não entendeu o que é orixá, né? Ah, mas na casa de fulano faz isso e lá tem força, tem axé. É o que eu sempre disse aqui no meu canal. Toda energia, toda divindade, todo espírito, qualquer coisa que exista neste universo, material ou imaterial, é baseado na dualidade. Tá? O que isso significa? Significa que qualquer coisa tem uma parte positiva e uma parte negativa. Essas pessoas até podem estar conectadas com essas divindades. Essas pessoas até podem ter ali algum tipo de energia, mas não é a essência que nós buscamos, né? Quando fazemos culto para a divindade, elas estão conectadas com a parte negativa dessa energia, né? E muitas vezes, essa parte negativa dessas energias, elas se alimentam da dor, elas se alimentam do sofrimento. Isso não significa que ela é boa ou ela é ruim, né? Ela é um todo que tem as duas partes. Então, muitas pessoas que fazem isso, é o que eu digo, não é que não tem orixá, não tem nada. Quando eu falo que não tem orixá, que ali não tem orixá, não tem nada, não é que não tem, porque sempre vai ter alguma coisa ali. Se você cantou, se você rezou, se você matou bicho, se você fez ebó, se você raspou a cabeça da pessoa, ainda que seja de maneira errada, ainda que alguma coisa tem ali. Só que aquela coisa não é aquilo que a gente persegue, é aquilo que a gente quer encontrar. Quem é que vai gastar tempo e dinheiro para se vincular a energias tão grotescas?
né? Então você pode saber, essas pessoas elas não são castigadas e nada acontece com elas aparentemente, porque são pessoas vazias, são pessoas que não têm prosperidade, são pessoas que têm uma vida cheia de problemas, são pessoas que não conseguem ser realizadas na vida. Quer castigo maior que esse? Às vezes as pessoas têm uma noção de castigo que é de ficar doente, cair em cima da cama, que é de sofrer acidentes e coisas nesse sentido. Quando as coisas e as pessoas são tão negativas, né, essas energias que são negativas, ou seja, a parte negativa dessas energias, até pode chegar nesse ponto de castigar uma pessoa assim. Quantos sacerdotes, quantos filhos de santo, adeptos e frequentadores, a gente já viu que literalmente tomou uma surra, né? Mas tomou uma surra por quê? Porque ela está conectada na parte negativa. A educação, a psicologia, a pedagogia, né? Ela pode ser interpretada de várias formas. Tem uma pedagogia, uma psicologia negativa, tem um reforço que é negativo e tem uma psicologia, um reforço que é positivo. Nesse sentido, né, as pessoas que praticam isso, que colocam orixás como escravo, divindades, espíritos como escravo, né, ou ela não entendeu nada, ou ali não tem orixá, não tem energia no sentido da parte boa, né? Tudo que está ali, que é feito ali, é conectado por coisas negativas. Estão vinculados a coisas negativas, né? E a própria ori da pessoa é que castiga, né? A Jagum Malê, o fiscal da consciência, sempre vem na Terra, né, para poder fiscalizar a consciência dos iniciados. Não a consciência no sentido de ver o que a pessoa está pensando, mas investigar as ações, o caráter dessas pessoas. Tá? Se você está num lugar em que não há respeito, em que não há dignidade, em que não há reciprocidade, né? Saiba que por mais que ele cultua, canta, mata, inicia, faz ebóia, etc., ali está conectada a energia negativa. Você pode ser uma pessoa boa, você pode amar o seu orixá, você pode se conectar e receber ali uma parte boa, mas você vai sempre estar limitado. Tá? Esta não é uma conduta normal. Isso não é normal. Isso não é correto. Fazer esse tipo de coisa, botar o orixá para limpar, para depenar. Não só orixá, qualquer espírito, é o que eu falo. Isso é desrespeito com a condição humana. Quando eu falo da condição humana, é valores e princípios básicos que os seres humanos têm que ter, né? Amor, fraternidade, dignidade, respeito. Então, sim, essas pessoas que fazem isso, elas podem ser castigadas por essas divindades, é o que eu falei, isso pode, né? Elas são castigadas pelo próprio Ori. E pelo fato dela tratar a espiritualidade assim, ela está se conectando a uma parte negativa. E essa parte negativa até pode ser que a castigue, né? Mas às vezes esse ato de fazer isso, de ter esse tipo de comportamento, alimenta essa egrégora negativa, né? É por isso que muitas pessoas, muitos pais de santos, sacerdotes, que são ruins, que são malignos, que são sem caráter, eles prosperam, né? Eles fazem as coisas e dão certo e etc. Por quê? Porque eles são funcionais a essa parte negativa. Rafael, então você está falando que existe uma parte negativa dos orixás? Existe uma parte negativa em tudo, até nos orixás. Os próprios orixás, quando vieram, né, aqueles que vieram para a Terra e tiveram vida na Terra, tiveram muitos erros, né? Tudo tem uma parte boa e uma parte ruim. Então, muitos desses pais de santos, é o que eu falei, eles não têm orixá, né? Eles não têm energia boa ali, mas não que não tenha orixá de fato, né? Não tem a verdadeira essência do que é o orixá, eles têm a parte negativa da espiritualidade. Muitos são funcionais essa parte negativa, porque a parte negativa é o que eu falei, elas se alimentam de dor e sofrimento. Então, enquanto ele está dando dor e sofrimento para essas energias se alimentar, eles são protegidos. Mas chega um ponto
em que essas próprias energias negativas perdem o interesse nessa pessoa, né? Ou existe o que eu acabei de falar, o grito da consciência, a Jagum Malê, né? Ele vem e pune de fato, os Ajoguns punem essas pessoas, né? Não é porque a pessoa não sofre um acidente, não é porque a pessoa prospera, não é porque a pessoa não faz coisas ruins e tem uma vida boa, entre aspas, que ela não está sendo punida pelo próprio Ori, né? É uma questão de tempo, né? Por isso que nós não fazemos, as pessoas boas que cultuam a parte boa e que estão conectadas à parte boa, elas não temem isso, né? A gente não pergunta, por que que eu não tenho e fulano que é ruim tem? Né? Isso é inveja, é comparação. A gente que está conectado à parte boa da espiritualidade, a gente sabe que tudo é uma questão de débito e crédito. Você fez de ruim, você tem que reparar. Você fez de bom, você ganha, né? E tudo é uma questão de tempo. Pode ser agora, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2, pode ser daqui 20, pode ser daqui 200 mil anos. Mas a conta, ela sempre chega, né? E é o que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma vida boa ali, aparente. O que é aparente? Né? Ela tem um carro, ela tem casa, ela tem dinheiro, ela tem isso, ela tem aquilo, mas é o que eu falei. Às vezes ela não dorme sem remédio controlado, às vezes é uma pessoa que sempre quis ter um companheiro, uma companheira e nunca consegue, às vezes é uma pessoa que vai dormir de noite e está amargurada, né? E a gente sabe que no fim da vida, quando essas pessoas perdem a força, perdem o axé, né? Perdem a força vital, primeiro, porque está morrendo, porque está ficando velha. Segundo, porque a mão vai queimando, né? De tanto você fazer coisa ruim, já é o que eu falei, é uma questão só de tempo, né? A mão da pessoa vai queimando ali. Não só o final da vida dessas pessoas são muito tristes, como o pós-morte, né? Ou seja, a vida espiritual também é muito triste. Eu não estou julgando todo mundo. Tem muitos pais e mães de santos que fazem isso, que têm essa rigidez e esse tipo de tratamento com as divindades, que às vezes são pessoas, né, que não são ruins em sua essência, mas elas aprenderam errado, né? Mas o simples fato de aprender errado ou executar uma coisa que ela aprendeu com os mais velhos, que ela sabe que aquilo ali não é correto, né? Ela deveria questionar a sua prática, né? Porque ela está se vinculando a coisas negativas. Veja bem, se no planeta Terra é crime agredir, se no planeta Terra é crime bater, se no planeta Terra é crime escravizar, por que que no mundo espiritual vai ser diferente, né? Então não se permita estar nesses lugares, não permita que essas coisas aconteçam com vocês e não tenham medo de sair desses lugares, de desvincular desse lugar. A função dos orixás, quando dão transe numa pessoa, é de energizar a pessoa, de comutar energia, de transmutar energia, ou de simplesmente estar aqui na Terra para poder espalhar o axé, através da dança, através dos cantos e através da sua presença. Orixá, Exu, Caboclo, Pombagira, qualquer coisa que vocês quiserem, não lava roupa, não limpa bicho, não lava prato, não lava barracão, né? Se o filho de santo tem um mau comportamento, não é por esse tipo de comportamento, não é por esse tipo de ação que você vai ensiná-lo. Se a pessoa não segue as regras da sua casa, se a pessoa não cabe ali dentro, você não tem que agir mal com ela ou discipliná-la dessa maneira. Bota para fora. Pai de santo nenhum é obrigado a ter filho de santo dentro de casa. E filho de santo nenhum é obrigado a ficar dentro da casa de pai de santo. É muito melhor a gente deixar as pessoas irem, é muito melhor a gente excluir as pessoas do nosso axé, da nossa casa, do nosso convívio, do que a gente se tornar pessoas sem caráter, sem integridade, para poder lidar com essas pessoas, tá? Isso é errado, isso não está certo, isso não é bom. E as pessoas e lugares que fazem isso, ainda que tudo pareça bonito, ainda que tudo pareça ser perfeito, né? A conexão ali é com a parte negativa, tá? Então é isso.
Desejo que você esteja bem, cada vez melhor, e que a sua consciência, o seu ori, possa cada vez mais ter um grau elevado de discernimento. Egan copo boai egan copo boaregan copo egan copo orire egan copo boai egan copo boaregan copo egan copo ile axé odara. Que a força do universo, a força dos orixás, que o axé dos deuses que deram origem a essa civilização humana possam te permitir ter um Odu, ter um caminho, ter um destino doce. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.